Olá, eu sou Heloísa de Araújo Duarte Valente, integrante do Núcleo Hespérides, Música das Américas, que é uma associação sem fins lucrativos dedicada ao estudo e divulgação da música das Américas. Esta é a série Trajetórias, composta de breves entrevistas com membros dessa associação, destacados músicos do cenário brasileiro. Hoje tenho o prazer de conversar com Heloísa Castelar Petri, uma das fundadoras deste núcleo. A Heloísa Castelar Petri, também conhecida pelos íntimos como Lolô, ela é cantora, classificada como soprano, e desempenha um importante repertório como coralista, canta música de câmara e desde a mais variadas gamas da vanguarda da música nova e também música popular. Com esta gama tão ampla, né, de participações, eu destacaria duas coisas antes de convidá-la a conversar conosco. É uma grande jovem, né, no sentido de que conversa coisas assim como se estivessem em plena adolescência, com entusiasmo e vigor da adolescência, com uma trajetória bastante significativa e sem o menor temor de se arriscar ao novo. Né? Esta palavra do novo parece uma marca que a define como artista e como pessoa. Então, convido aqui a participar da nossa conversa. Lolô, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Elozinha. Estamos aqui juntas, duas Elôs. Pois é. Na arena. Arena, duas pessoas que passaram pelo Ares Viva. Isso, né? tivemos muitos momentos de conexão e sempre considerando vocês, eu falo vocês, a geração, quase duas gerações depois de mim, e eu sempre estive ligada a vocês, porque também tenho filhos que também fizeram a mesma coisa. Enfim, foi o destino nos uniu. Separa de vez em quando. Felizmente, né? Então, nós já tivemos umas conversas anteriores, já falamos um pouco sobre seu período da infância, como participando de desfiles de carnaval, já falamos da participação no movimento orfeônico com a presença de Villa-Lobos em pessoa, enfim. Estas conversas nós vamos guardar para um outro episódio, um outro encontro, e aqui eu me permito tomar um depoimento seu nesse livro aqui, né, que foi por ocasião dos 50 anos do Ars Viva, que eu tive o prazer de organizar, né, foi um convite que o Roberto Martins, o regente, desde que o Klaus Dieter Wolff, o nosso fundador, faleceu, e aos 50 anos o Roberto me convidou para fazer algo. Eu falei, por que não um livro? E aí dessa parte que inclui uma sala de visitas em que todos os participantes e ex-participantes aceitaram o convite de escrever algo, eu li aqui na página 149, você fala o seguinte: no final dos anos 1960, fui morar em Santos com minha família. Klaus Dieter Wolff, já mencionado, já fazia parte de nossas vidas, pois tinha sido nosso regente no conjunto coral de câmara em São Paulo, antes mesmo de nos casarmos, Milton e eu. Na ocasião do lançamento do LP Ars Viva, fomos ao evento para reencontrarmos amigos que não víamos desde 1961, dentre eles Gilberto e Vili. Entenda-se, Gilberto Mendes e Vili Correia de Oliveira, compositores. O destino já tecia a nossa volta. Klaus, meu grande amigo, pediu-me que fosse assistir ao ensaio do Madrigal para que me inteirasse do trabalho que já sendo feito com base nos inéditos desde a Idade Média, a vanguarda. A minha primeira reação foi de fugir, pois só encantamento não bastava. Eu já tinha sido seduzida por tudo aquilo que vi e ouvi. Voltei no sábado seguinte e nunca mais me desliguei do Ars Viva, que passou a ser minha segunda grande família. Os meus 4 filhos, Guga, Sandra, Heloísa e Cláudia,
compartilharam de toda essa jornada com muito carinho e alegria. Bom, e aqui em seguida você cita alguns nomes que se tornaram uma referência do Ars Viva e penso que na sua vida pessoal, como Roberto Martins, o próprio Klaus, Gilberto Mendes, Gil Nuno Vaz, Roberto, eu acho que já falei, Roberto Martins estava aqui, e Ulla Wolf, né, que era a grande mestra. Bom, então, partindo já para essa fase, eu acho que nós podemos pensar nessa sua trajetória, segmentando a partir desse período, né, da década de 60 até hoje, e deixamos os capítulos anteriores para outro dia. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre esse período do Ars Viva, né, pós-Coral de Câmara de São Paulo, das obras inaugurais, da vanguarda. Antes de você iniciar, eu faço questão de frisar uma coisa. Muitos cantores são acusados, né, de terem uma certa preguiça, Deus me perdoe pelo que eu estou falando, mas por ler partituras, e, sobretudo, partituras difíceis, né, como é o caso da música contemporânea, que não segue um traço, digamos, não segue os trâmites de praxe, como uma partitura com pentagrama. Então, segue-se aquilo que a gente chama de bulas, e notações muito específicas, que são feitas só para aquela obra. Então, às vezes, temos uma página de partitura e 25 de explicações. E você, Lô, você não tem medo disso, né? Você sempre se arrisca. Então, conta um pouco mais sobre essa história de cantar essas músicas tão arrojadas, no sentido de aprender, de treinar, de técnica, que é importante também falar da técnica, né? Então, esse período que você já citou do Ars Viva, que eu entrei no Ars Viva, a partir de 70, 71, 72, foi o auge que eu passei a frequentar regularmente, e realmente foi muito chocante no começo, porque eu não tinha tanto contato, aliás, não tinha contato nenhum. Eu ficava, no máximo, aquelas, vamos dizer, o gregoriano, que já era uma coisa complicada na época para decifrar para mim, aprendi, resolvi. Quando entrei na música contemporânea, a primeira partitura que veio às minhas mãos, eu fiquei muito chocada. Eu pensei, acho que eu não estou no lugar certo, como é que eu vou fazer isso aqui? Mas foi tão assim, era tão destrinchado em grupo, o Klaus, o próprio compositor, às vezes os compositores eram locais, então eles estavam lá. Foi o caso do Gil Nuno Vaz, o primeiro compositor que a primeira partitura que eu ouvi do Gil em conjunto, que a gente foi estudar, e foi a primeira partitura que eu peguei para estudar quando entrei no Brasil, foi Gravitando, uma coisa assim, já o nome já era uma coisa estranha, mas aí tudo foi decifrado, e aí eu comecei a ver que tinha que ter muita intuição, muita sensibilidade e muito informações técnicas, né, que a gente vai adquirindo. O Klaus dava aulas, ajustava, brigava, dizia, isso aqui não está bom, e brigava de tessitura, e brigava de... Enfim, mas foi uma hora escola da minha vida. Os 10 anos seguidos que eu fiquei lá dentro, que eu fiquei 10 anos dentro do Ars Viva, fim de semana. Então, já foi bastante, foi suficiente. Aprendi muito, muito, conheci compositores muito importantes brasileiros que estavam na vanguarda, já estavam fazendo, além do Ville Corrêa de Oliveira, do Almeida Prado, o Gil Nuno Vaz. O Gil Nuno Vaz e o Roberto Martins, eles são frutos realmente deste núcleo, porque eles compunham para o núcleo. Então, é o que hoje a Rosana faz, convidando gente jovem para os PEDs, compositores novos, pessoas que querem experimentar, porque o que é importante nesses grupos, inclusive, essa é uma das características dos PEDs, é desenvolver
a vontade e a possibilidade do compositor ver a sua obra executada e por pessoas que já têm uma experiência, ou não, mas são competentes e temos um senso comum, né? Então, eu acho isso assim, eu saí de um grupo, por isso que para mim é muito fácil eu trabalhar em grupo, eu sempre trabalhei em grupo, em contato com, ouvindo o que as outras pessoas têm para informar, o que eu posso colaborar na minha experiência, porque a minha formação musical autêntica eu só tive no começo da minha vida. Então, mas uma coisa importante também que a gente tem a destacar dessa sua participação é que foi num período particularmente muito fértil, não é? Que começaram os festivais Música Nova como uma maneira de veicular essa música. Vamos ter em conta que os sistemas de comunicação, produção, etc., eram muito diferentes do que a gente tem hoje. Se um público mais jovem está ouvindo o que nós falamos, nem imagina isso, não é? E outra coisa também que a gente destacar era o período em que a gente vivia, né? O sistema não era tão democrático, digamos assim, de uma maneira mais suave, né? Mas esses professores que se tornaram professores de universidade, o Vili, o Gilberto e o Almeida Prado. O Vili e o Gilberto na USP e o Almeida Prado na Unicamp, né? O pessoal sediado aqui em Santos, né? Estou falando aqui porque eu estou falando de Santos, onde eu moro, né? Então, me parece outra coisa, além desse risco para o novo, isso aparece até nos textos dessas parcerias do Gilberto Mendes com os irmãos Campos, o Haroldo, né? O Augusto, o Décio Pinhatari, eles sempre falam no saltar para o novo, risco, né? Essa palavra aparece sempre. E a gente estava sempre, eu digo a gente também, porque eu participei mais na década de 80, por pouco tempo, e a gente percebia sempre essa atitude do risco, do novo, do desconhecido, de explorar coisas que as técnicas convencionais não davam. Então, acho que pessoas como, por exemplo, a Ula, né, foram fundamentais, porque ela também era assim. Ela cantava na sequência 3 do Bério, né? Para quem não conhece, ela explora recursos vocais que estão além da voz impostada, né? Então, me parece que essa inserção, né, que você teve com esse grupo, né, do Ars Viva, encabeçado pelo Klaus, que a gente lamenta ter ido embora tão cedo, né? Ele preparou o campo para isso, para depois outros compositores chegarem e convidarem, saber que você topava qualquer parada que tivesse dificuldade técnica, não seria problema, seria mais um, né? E mais também, só roubando um pouco a sua palavra mais um minutinho, quantas pessoas, né? Quantos compositores vieram para o festival com composições próprias, ensaiando, né, com o Ars Viva, o Carles Santos e o Anai, quantos foram, né, que eles iam e eles mesmos passavam um ensaio da obra deles, né, ou de outra. Eu me lembro do Carles Santos, estava na casa do Roberto Martins, de fazendo um ensaio lá, o Roberto se atrasou, ele começou a ensaiar a gente algo medieval, não me lembro se era a missa de Machot, né? Então, continuando essa nossa conversa, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais, que não está nos livros aqui, essa experiência, né, de cantar coisas de compositores vivos, nacionais, e também já emendando um pouco no Hespérides, né, porque alguns deles já foram na sua entrada pós uma das fundadoras do Núcleo, se você também puder falar sobre o que foi entrar nesse grupo, né, como fundadora. Então, vamos só terminar o ganchinho, que, na realidade,
é um caminho muito bem traçado, que não teve, eu não tive choque, né? Eu saí dali, eu já estava acostumada, eu já tinha um acervo de músicas, da música clássica, da música tradicional, da música contemporânea europeia, da música do século XX, XXI, de todas. Eu já tinha, do XXI ainda não tinha, mas do século XX, com certeza, toda aquela gama de trabalho, porque eu nunca parei. E tive várias coisas que se encaixavam. Eu não procurava, eu aparecia, eu entrava, eu gostava. Sempre uma pessoa do grupo me oferecia outro estágio, em outro lugar, que foi o caso da Naomi. Naomi, eu conheci, Naomi tinha 16 anos, depois eu me afastei um pouquinho, porque eu não conhecia. Quando ela voltou, a primeira coisa que ela começou a fazer, ela me chamou para fazer o grupo, o primeiro Farrambamba que ela teve, que era um grupo também experimental, e fazia muita música brasileira, muitos arranjos, muita coisa assim. E sempre a gente se destacava, ela sempre tinha um solinho, uma coisinha, e a gente aprendia a fazer essas coisas. E daí, para passar para o Hespérides, não foi nada difícil. Aliás, o Hespérides já estava bem assessorada, com bastante arquivo, e junto com a Rosana já. No Teatro Municipal, a gente já trabalhava sempre música de câmara, fazia música do século XX, a gente fazia muito, estrangeiros, né, da Europa mesmo, das Américas mesmo, já estávamos fazendo, mexendo, descobrindo a música canadense, enfim, toda essa coisa. Aí, quando deu essa loucura, dizer, vamos, a Rosana, como sempre, visionária maravilhosa, que já tem ela percebe que aquilo vai dar certo, reuniu um grupinho no Coral Paulistano, que estava uma crisezinha sei lá, não me lembro do que foi, ela não teve dúvidas, conversou com o Samuel, fizeram lá uma maluquice, conseguimos fazer uma sériezinha de música de câmara com os cantores, principalmente do paulistano. Então, a Rosana, aí começamos a pesquisa de repertório, né? Sul-americano, e sempre cai no Ginasteira, Guastavino, esse pessoal da América do Sul maravilhoso, que eles são maravilhosos. México, fomos pegar muita coisa, americanos e canadenses. E começou, antes de ser Hespérides, começou esse pequeno grupo, fizemos um programa Música das Américas, Canções das Américas, muito interessante, com piano, com violão, a capela, o que desse ali a gente fazia. Então, esse foi o primeiro, deu passar, aí começamos a ficar parceira de verdade. Aí ela falou, vamos fazer confirmar isso, vamos concretizar essa nossa maravilha. A família dela, o Rodolfo, todo mundo ajudou a pensar, foi uma beleza. Aí surgiu o Hespérides, eu já estava no caminho, né? Por isso que eu permite interromper um pouquinho, né? A gente fala Rosana, é a Rosana Tiville. Rosana Tiville, aqui nos bastidores. Além de exímia pianista, ela é de uma exímia pianista, uma pessoa muito amável, uma líder assim discreta e competente, né? Ela é uma grande arranjadora, né? Ela arranja pessoas aqui. E quando você falou também no Samuel, que há outros, a gente está falando do Samuel, que é o regente coral também, muito carismático. Revolucionou muita coisa, né? Então, assim, o Hespérides, para mim, é como se eu tivesse mudado, vamos dizer assim, de um bairro para outro, sabe? Saí de uma cidadezinha, uma cidade linda como Santos, e entrei aqui, São Paulo, e apareceu o Hespérides, que é um núcleo de grande atividade mesmo, e estou aqui até hoje, ganhei algumas peças para fazer, enfim, um pessoal incrível, né? Do Hespérides, somos o núcleo principal, que é fundador mesmo, foi vou começar pelas meninas, né? Rosana, obviamente, a nossa Mussolini, a nossa chefe, que mandava ali, Rosana,
A Andrea Kaiser, que eu já conhecia de longa data, antes dela ir para a Europa, voltar, uma menina também dedicadíssima à música contemporânea, e música renascentista também, ela fez muita coisa bonita, pesquisas, barroca, aquela coisa toda. Andrea, super versátil, e convidamos, nessa altura, pegamos o Zé Antônio Soares, grande barítono, uma pessoa, um grande artista, um menino maravilhoso, interessante, que pegou a ideia e trouxemos como barítono. Tinham 2 sopranos e um barítono vocal. As 2 sopranos nunca brigaram, viu? Juro por Deus, a gente nunca brigou, de verdade. A gente sempre se ajudou pra caramba, porque uma precisava da outra. Cada dueto que dava para nós 2 era terrível. Tinha que ter muito amor, muita conexão. E temos até hoje. Andréa, eu chamo ela da nossa musa, né, do Argiva, do Spedis. Rogério Wolff, aquela criatura incrível, flautista emérito. Paulo Porto Alegre, a alegria da coisa, quer dizer, é o Porto Alegre mesmo, uma pessoa que sempre nos trouxe um humor, dava bercinho para a gente, era uma coisa incrível. Zito, o poderoso Zito, como é que chama o nome? Joaquim, né? Joaquim Abreu. O Zitão que carregava toda a infraestrutura, tinha um repertório maravilhoso para oferecer, para a gente fazer ali nesse grupo, que a gente tinha que fazer coisas que coubessem a formação. Então, o Zito ajudava, ele já tinha uma parceria grande com a Andrea, foi muito fácil, a gente, né? Paulo Porto Alegre fez peças para a gente, no grupo, e Antônio Ribeiro, que estava despontando na sua maravilhosa vida profissional de tudo, né? Ou seja, agora o Spedis, esse pequeno grupo é uma OCIP, né? É uma organização e já tem mais de 30 pessoas, né? Inclusive, com muito orgulho e satisfação. E nesse trabalho do Spedis, né? Eu estou um pouco perdida no tempo que nós estamos falando aqui. Humanes, foi vital, porque ele fazia toda a parte de eletroacústica. Professor da Unicamp também. É muito interessante esse vínculo entre os artistas que tocam a música nova, no sentido de estreias, ou nova no sentido de desconhecida, esquecida, relegada, etc., e projetos de universidade que acabam integrando a própria estrutura curricular, né? Nós não falamos que não está nesse naipe, mas temos que dar crédito também ao maestro Livertoni, que foi quem começou muitas dessas coisas, né? Isso precisa ser dito, e isso está na gênese desses trabalhos, né? Pessoas trabalhando na Unicamp, na USP e outras universidades, o caso do Manes, coordenando o CDMC, que é o núcleo de Centro de Documentação de Música Contemporânea. Isso tudo meio que retroalimenta, né, a produção, traz programas novos, projetos novos, que se transformam em concertos e coisas assim. Então, se você pudesse também falar um pouquinho do que resultou como produtos, digamos assim, discos, vídeos, né? Os sócios fundadores aqui, nós temos vários nomes que você já mencionou, acho que todos, e beneméritos estão aqui. Ailton Escobar, Flor Menezes, Gilberto Mendes, Kilza Sete, Lutero Rodrigues, Rodolfo Tiville, Rodolfo Tiville Filho, Samuel Quer, Vili Correia de Oliveira, né? E os que já entraram depois. Então, se você puder falar algo sobre essas produções que se transformaram em discos, outras produções,
antes da gente passar por outra faceta da sua trajetória artística? Olha, assim, aí, então, aí o trabalho começou, foi muito simples, muito sério, divertido, amigo, querido, mas com uma seriedade, com o objetivo de realmente mostrar ali o panorama da das Américas, né? Não só da América Latina, de toda a América, inclusive o Brasil. Então, o primeiro, pensamos já tínhamos um acervo e já com uma certa experiência de concertos, de apresentações, de masterclass, coisas assim que aparecia para o pessoal fazer lá na própria escola municipal, né? Que tivemos um período que a gente aproveitou muito e que acolheu a gente foi quando ai, meu Deus do céu, não posso esquecer o nome, muito feio. Henrique Ottandorado era o diretor, ele que nos acolheu ali, dando a maior parte dos componentes do SPED original, uma grande parte já pertenciam à escola municipal, já eram eméritos professores lá dentro, né? E Zé Antônio, eu e talvez o Manes, que estávamos chegando dentro da escola, mas os outros todos já estavam ali agregados e tudo. Então, o Henrique, gentilmente e de uma generosidade, nos proporcionou um local de ensaio fixo, porque precisava. Para fazer um trabalho desse, toda quarta-feira nós estávamos lá. Chovesse, não chovesse, às vezes chegava atrasado, às vezes não, mas a maior parte era tudo também programado para que fosse o Zito, né, que vai fazer a parte também da escola, o que fosse proporcionasse aquele espaço para a gente poder, gratuito, né? A gente não só oferecia concertozinhos nos concertos do mês, às vezes das apresentações da escola, a gente aproveitava, fazia um ensaio geral, uma coisa assim. Então, assim, eu acho que não pode deixar de citar o Henrique, que foi o que abriu os braços para que o Espéritos tivesse um local que a gente não tinha sede, não tem até hoje a sede, né? Agora acho que já teve, está lá com a Rosana, lá em São José, já tem o núcleo do Chiville, lá maravilhoso. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu fugi de alguma coisa que eu tinha que falar. Você falou, não fugiu. Estou chegando. Vou falar das gravações. Isso, então. Isso. Aí, quando já estávamos preparados, teve aquela vontade já tínhamos o repertório suficiente, preparados para poder... Cláudia, abaixa, hein? Tínhamos repertório suficiente para montar um CD, vamos dizer assim, um trabalho já concretizado. Fizemos o primeiro CD, Luminamara. Recebeu o nome, foi um nome de consenso, que era a música do Antônio Ribeiro, que fez exclusivamente para nós ali, usando os recursos vocais, instrumentais do grupo Total ali, né? E foi muito, muito, muito gratificante. E nesse, eu tive, assim, o carinho do Hespérides de permitir, porque era variado os autores, não tinha só um autor, que nem o outro que a gente fez depois com Radamés em Atali, mas esse era um pupurri, vamos dizer assim, um tutti-frutti, uma coisa linda de todas o material recolhido pelo grupo, esses são os primeiros anos de trabalho, e eu tive assim a felicidade de ter uma faixa, 3 faixazinhas que fazem parte de um ciclo de canções que o Luiz Gustavo Petro, meu filho, o Guga, fez para mim, fez para nós, né? Essa música já existia um pouquinho antes, porque ele fez para o grupo que eu já tinha com a Rosana. Era para a Rosana, para mim, e fez com o oboé, que era o Ficarelli que tocava. Eram as 3 cacelas com o texto de Garcia Lorca. Então, assim, eu tive
Aí, quando foi para fazer no Hespérides, nós tivemos que pedir, mudar o instrumento, né? Porque nós não tínhamos oboé naquela época, então ele permitiu, como tinha o Rogério, o Guga passou para o Rogério a bola e eles se ajustaram e a gente fixou, gravou essa ficou gravada essas 3 peças maravilhosas que são muito bem feitas e muito carinhosamente feitas para a gente. Então, e todas essas coisas, e nunca, a Rosana sempre perguntava, nós nunca fizemos nada forçado. Ela perguntava, isso aqui tá bom, vocês querem, quem vai, quem fica? Você tinha liberdade de dizer, olha, Rosana, dessa vez, esse eu não quero, ou não dá para mim. Né? Andréa teve várias coisas feitas para ela também, usamos isso no CD, né? Foi um CD com aquela limite de tempo. Mas, anteriormente, deixa eu só falar uma coisa, de falar já dos CDs acaba. O segundo CD foi do Radamés Inátoli, que era o centenário, qualquer coisa do Radamés, e o Paulo Porto Alegre, que foi aluno dele, tinha um contato muito grande, fizemos um projeto, foi aprovado pela, acho que Pedro Baixo, que a gente fez, e lançamos um CD duplo maravilhoso, que nós, cantores, tivemos direito a 2 faixas, cada um, para mostrar a parte de canções do Radamés, que é lindíssima, é muito interessante, né? Os arranjos e coisas autorais mesmo que ele fazia, muito bonito. E o terceiro foi o Sons das Américas, acho que é Sons das Américas. Gente, desculpa, eu preciso ver isso aqui. Eu faço bagunça, eu sinto muito. A gente já recebe uma ajuda preciosa daqui a pouquinho. Olha, sim, eu ia falar do Ailton Escobar, né? Mas então, o Valdemir já deu uma mãozinha para a gente, é isso mesmo. Sons das Américas e a obra Vértebra. Vértebra. Essa aí concretizou mais um sonho de minha vida, porque em 84 eu estreei essa peça do Ailton com uma linda dedicatória. Né? Ele, no começo, ele não fez para mim, não. Quando eu apresentei a primeira vez, ele, na coxia, ele, quando foi me cumprimentar, ele pegou a minha partitura e fez a dedicatória para mim. Foi assim uma honra maravilhosa, né? E essa peça eu toquei, apresentei muitas vezes, umas 10 vezes, com grupos diferentes. A primeira vez foi com Beatriz Romã, nossa grande querida e inesquecível Beatriz Romã, e com o grupo Sala 5, que era do Teatro Municipal, dos percussionistas, né? Alguns já partiram, outros até hoje tocam, e não era um outro grupo, era o Sala 5, maravilhoso, um grupo praticamente constante e permanente, que eles tinham nome porque eles ensaiavam na sala número 5 do Teatro Municipal. Então, era o Sala 5. Depois fiz com Maria José Carrasqueira, no piano, e depois fiz na Unesp, fiz com o Boulder várias vezes, com outra, que a Marta Herr teve que viajar, era ela que faria, mas aí eles me convidaram, eu que fiz às vezes da Berta para lá, e gravei, e nós estreamos no Festival de Campo Jordão, em 84. Então, a vértebra, para mim, era uma coisa que já estava a minha vértebra. Era o meu eixo, né? Com a beleza da música, a especialidade, foi uma que deu trabalho, no sentido de, não trabalho, que foi um prazer destrinchar. Hoje em dia, é que eu descobri o grande lance, depois que nós gravamos no Hespérides para ficar oficial, vamos dizer assim, depois de tantos anos. Essa é a verdade. E o Ailton sempre esteve presente, a maior parte das vezes, ele que narrou. Quando ele não estava presente, ele mandava a fita magnética gravada para a gente. Quem ajudou muitas vezes foi o Manes, que era um engenheiro que ajustava. Né? Então, é assim, eu sei que tem uma gravação no Museu de Imagem e Som com a Maria José Carrasqueira, dessa vez, com o grupinho dela, né? E os percussionistas, se eu não me engano, eram quase todos da Sala 5 ainda.
veio modificar quando eu fiz com o Hespérides, que foi esse grupo maravilhoso de percussionistas também que participaram, tendo como chefe o Zitão, que escolheu a dedo as pessoas incríveis, né? E Rosana passou a ser a nossa pianista mor. Essa está documentada e sacramentada, né? Então, do Ailton eu tenho essa grande, nesse terceiro disco eu tenho essa grande incumbência e essa honra de ter feito no estúdio dos Lagos do Zito. Então, foi tudo bonito. Foi uma gravação linda, linda, linda. Privilégio, linda. né? Privilégio. Privilégio, acho que a palavra é privilégio. Privilégio, né? Foi. Que então, bom. É isso aí. Super, é um nome enorme, é um nome maiúsculo, né, da música, e também professor na USP. Né? Então, eu estou fazendo uma propaganda aqui, meio, porque eu sou muito afeita a essa ligação pesquisa, produção artística, ela me parece muito bem, então toda oportunidade que eu tenho, né, mais uma vez, né, eu posso dizer que o professor Tony ele era sempre meio rabugento, essa coisa, mas eu não posso negar, porque também a Escola Municipal de Música foi criação dele, né? Então o Tony está aí meio atrás de tudo, a gente tem que reconhecer. E a Rosana, que ela sim tem que dar um depoimento para as trajetórias, ela só fica. Aliás, ela precisa fazer uma com toda urgência, né? Eu estou contando essas coisas, às vezes ficam assim picadas, porque não que é porque é muita coisa, é muita energia boa, é muita coisa. Conhecer todo esse grupo foi assim, olha, é o que faltava. Música antiga, eu sempre tive já os meus grupos mais ou menos, né? Ajustados, aquilo nunca saiu. Teve o Quatro Cantos, durante 8 anos tivemos o Quatro Cantos, que a gente deitou e rolou. A música a capela, a música com instrumentos, fizemos músicas sinfônicas, barroco, enfim, foi tudo bem feito, cada um na sua faixa. Isso. Né? Se a gente pudesse assim pensar até numa espécie de uma cronologia, como eu disse, desprezando com muita pena a sua pré-adolescência, infância, e fica um dia já prometidíssimo em outras circunstâncias, né? Então, parece que nós temos, assim, década de 60, meio uma formação, com participação nas canções brasileiras mais tradicionais, né? Depois no final. Isso. De 60, a gente já está pensando nas grandes vanguardas, nas estreias, né? E aí, até mais ou menos 2000, onde 2000 a gente já chegaria para as Hespérides, né, das Américas, né? Então, a gente vai ter, espero que outras possibilidades de retornar aos temas, a outras coisas em pauta, mas a gente já está meio que tendo que concluir. Então, eu vou deixar 2 coisas. Nós temos em torno de uns 5 minutos, mais ou menos, uma espécie de considerações finais. E como eu tive o privilégio de ouvir você falar antes, eu acho que você pode deixar aqui para quem for ver esse vídeo, né, a sua participação como roqueira, né? O Guga, o Luiz Gustavo Petri, seu filho, um grande músico, um expoente. Eu já falei com ele também, ele vai em outra entrada. E a sua experiência de ter ido às alturas, né? Para a gente terminar com uma espécie de uma experiência inusitada, para única. Foi. Se você concordar, ninguém fazer já fale o que quiser para concluir. Tá, então eu vou concluir. Primeiro, eu já vou até agradecer tudo isso que aconteceu hoje, que para mim, na minha idade, na minha conjuntura afinal dentro dessa pandemia, tudo isso que a gente está vivenciando, a gente esquece, até esqueci esse momento que ele estava falando, nem me lembrei. Agora que caiu de repente, né? Eu só tenho que agradecer todos esses anos, todas essas oportunidades. E vou terminar, Elô, dizendo que contar qual foi o ponto alto da minha vida, da minha carreira artística. Esse ninguém tira. Não tem crítico, não tem nada, não tem ninguém que vai dizer que não existiu e que não foi sensacional.
Quando eu já estava morando aqui em São Paulo, o Roberto, mas tinha contato com o Ars Viva ainda, né? O Roberto Martins me ligou e falou: olha, Lolo, vai ter uma comemoração dos 100 anos do Corpo de Bombeiros de Santos. E eles querem fazer um show aquático, mas querem que uma cantora cante. E eu sugeri você, não, eu ouvi, cantando a área da Baquiana, número 5. Uhum. Eu fiquei desesperada. Falei, mas como que eu vou? Não, você vem para cá, você vai fazer um ensaio com os bombeiros. Eu falei, Roberto, eu tenho medo de altura, que vai ser a 25 metros de altura. Por isso que eu falo que é o ponto alto. Eu falei, mas eu tenho medo de altura. Não, mas você vai ter uma faixa de aço, um bombeiro vai ficar abaixadinho na caçambinha te segurando, não fique, não tenha medo. Enfim, eu fui, ensaiei, quase morri, porque eu ensaiei no seco, na cidade, no centro da cidade. Então, quando ele levantou a caçamba, eu via a cidade inteira e a caçamba balançava, e eu lá. Aí, bom, chegou o dia do espetáculo. Foi uma noite maravilhosa. Se eu não me engano, acho que foi outubro, não me lembro se foi outubro. Não sei. Depois, essa data, mas foi no fim dos anos 80. Né? Eu sei porque eu já tinha 2 netinhos lá morando em Santos e eles assistiram a avó toda prateada subir dentro de uma caçamba assim, Santos, foi no Gonzaga, ali no começo na Costa, aquele pedaço do Gonzaga maravilhoso, e como era uma coisa oficial, com a prefeitura e tudo, o que aconteceu? Eles apagaram todas as luzes da praia, da coisa, todas, e pediram para os prédios apagarem também. Então, eu fiquei foi subindo o carrinho, tocando música, eu cheguei lá em cima aos 25 metros de altura, sufocada de emoção, porque eu estava, só tinha estrela, aquele horizonte negro do mar, mas que tem aquele brilho, é uma coisa, nunca mais vou esquecer isso, né? Apesar de eu estar meio de lado, então dava para ver tudo. E o show de águas lá, tocando, e eu naquela aflição que eu tinha que fazer a capela, as baquianas, né? A área do vocalize, só não cantei isso, foi só a parte de vocalize mesmo, né? Na áreazinha. Menina do céu, não é que eu tinha que dar o tom para mim. Eu fiquei tão nervosa que eu dei um tom acima, achando que estava. Eu não sei porque eu estava tão alta, eu achei que aquele era o tom. Depois, e eu só pensava, por que está tão difícil eu cantar isso? E cantando, aquilo soando, era tudo amplificado, foi lindíssimo, foi mesmo. Quando eu desci, o Roberto falou, como que você conseguiu cantar? Você estava um tom acima. Ai, meu Deus. Pois é, mas já tinha ido. E meus netos estavam embaixo, quando eu desci, o mais velho falou, é você mesmo, vovó? Então, eu falei, sou eu mesmo. E foi assim, o ponto alto, porque foi lindíssimo, foi uma sensação que eu tive, que eu estava realmente dentro de uma bolha prateada. Foi muito lindo tudo. Então, esse foi o ponto alto da minha carreira. E o mais bonitinho, saí de lá, a produção me levou até a rodoviária, peguei um ônibus e vim embora para São Paulo, completamente biruta, fora de mim de ter acontecido aquilo tudo. Então, é isso aí. Bom, essa é uma experiência, né? E eu acho que só corrobora aquilo que eu falei no início, né? A essa altura, né, a gente estaria pensando, usando os termos que convencionalmente se dizem por aí, já seria uma senhora ingressando na terceira idade, tomando uma atitude plenamente de jovem, de rapel, dessas coisas, body pumping, que se atira das coisas, quer dizer, com acrofobia, aceitou o desafio de cantar Vila Lobos, né? Nas alturas, com os netinhos vendo embaixo, com roupa prateada. Então, quer dizer,
risco é pouco, risco está na ordem do dia, né? Faz parte da sua vida cotidiana, não é? E a gente começou falando um pouco do Villa-Lobos, cantando a coisa mais tradicional, que seria o canto orfeônico, a coisa mais quadradinha e segundo alguns, até meio mal vista, porque ela está ligada a certos contextos sociopolíticos, etc. Mas, de repente, a Baquiana, que é uma das músicas mais belas, né, que o Roberto Martins ele gosta demais, ele fala também, e fala que está entre as não sei quantas melodias mais bem compostas de sempre, não sei onde ele buscou isso, mas dá para acreditar. Então, a gente vê essa atitude de assumir, cantar para os bombeiros, né, numa escada Magiros, uma coisa 25 metros, né, equivale a um edifício com uma boa altura, com todos. Então, é uma catarse, é uma experiência quase epifânica, não é? Isso é extremamente interessante. E mostra, acredito, para todos os que estejam acompanhando, né? Tem uma coisa, para quem não conhece, Santos está a aproximadamente 70 quilômetros de São Paulo, capital. E, portanto, São Paulo é Planalto, tem que subir de novo, depois de ter subido com a escada Magiros, tem que pegar um ônibus de linha, de uma maneira assim completamente anônima, depois uma experiência impactante, usando uma palavra da moda, né? Uma experiência que é completamente que vai mexer para sempre, entrar de uma forma discreta, solitária, voltando para casa, num ônibus de linha, ainda indo para morando num bairro distante da rodoviária. Eu fico imaginando isso. Então, agradecendo a oportunidade, né, que foi dada aqui pelo Luiz Pérez, especialmente a equipe de produção, Valdemir, a Rosana, que conduziram esse encontro, do qual muito me orgulho. Eu acho que nós temos uma pequena ideia do quem é Heloísa Castelar Petri, esperando poder ter novos encontros e novos capítulos dessa história tão emocionante, tão gratificante, tão bela. Bela, acho que é a palavra que eu usaria. Então, com isso, eu me despeço e espero o próximo encontro. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, estejamos onde estiver. Tchau, obrigada, Lolo. Obrigada a vocês, todos. Se sintam beijados, abraçados, agradecidos, abençoados.